Doutor Eurípides, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Vocês sabem que vocês são de casa, é só chamar que eu estou aqui. Obrigado, sempre disponível. A todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Para quem estiver no Instagram, pode postar aqui as dúvidas e comentários sobre saúde intestinal, inflamação e por aí vai. Para quem está no YouTube, idem, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, vá colocando aqui que a gente vai trazendo para o Dr. Eurípides conversar com a gente. E vamos lá, para quem estiver no podcast, só curte. Dr. Eurípides, para quem ainda não o conhece, está chegando aqui agora no YouTube, no podcast, no Instagram, quem é o Dr. Eurípides, onde mora, o que faz, qual a sua especialidade, doutor? Vamos lá, me chamo Eurípides Barçanufo, atualmente morando na cidade de Mineiros, no interior de Goiás. Dou aula em 2 faculdades de medicina, grande parte hoje da minha parte clínica eu faço online mesmo, tenho pacientes do Brasil, do mundo todo, graças a Deus, e atuo na parte de gastroenterologia funcional, nutrigenômica, proctologia e medicina integrativa. Então, vejo a saúde nos seus 3 âmbitos aí, corpo, mente e alma, e como eu mexo com a parte hormonal atualmente, eu cunhei um novo termo para o que eu faço, que seria o realinhamento metabólico, que aí já envolve tudo. Porque tudo começa no intestino, né? Saúde, doença. Então, limpando o intestino, todos os outros sistemas ficam ávidos e prontos para funcionar corretamente, vamos falar assim. Perfeito. E hoje, para quem acompanha do seu trabalho, sabe o quanto você se empenha, você se dedica a trazer boa informação, principalmente sobre o estilo de vida, alimentação para a saúde. E quando foi, doutor, que começou esse desejo, essa vontade de ir mais a fundo sobre o papel da alimentação na saúde geral? Pronto. Eu tenho 17 anos de formado, fiz agora em dezembro. E grande parte dessa formação, desse tempo de formação, sou cirurgião ativo, eu opero ainda hoje, não deixei de operar, tenho o meu brevet de cirurgia robótica, e no sentido de que eu chegava a um certo ponto com o meu paciente, principalmente os pacientes mais clínicos, na proctologia, nós temos muitos pacientes clínicos. É claro que tem muitos colegas que não gostam de paciente clínico e fica mais para a parte cirúrgica, mas eu sempre gostava, atendia intestino irritável, atendia doença inflamatória intestinal, e sentia que faltava alguma coisa. E eu fui atrás dessa alguma coisa nos últimos 3, 4 anos. Fiz curso de modulação intestinal, tudo que era curso que falava de microbiota eu ia atrás, e fui aprofundando nisso. E não tem volta, né? Quando a gente entra na medicina integrativa, é a mesma coisa quando entra na comida de verdade, não tem como voltar atrás. A gente sabe o caminho das pedras e desde então só estudo. Aí entrei em faculdade de medicina, comecei a dar aula em 2 faculdades, a pandemia trouxe isso, vamos falar assim, e me vi professor e vi que dava conta de passar o conhecimento. Então, meus alunos já saem com essa visão extra do que a medicina tradicional pode mostrar, e estou apaixonado, tanto pela docência quanto pela questão aí do aparelho digestivo como um todo. Por incrível que pareça, a maior parte dos leigos não sabem, mas na faculdade de medicina não se ensina nada de nutrição. E aí eu queria saber a tua opinião, Eurípides. O quanto, se você tivesse estudado mais sobre alimentação na faculdade de medicina, o quanto isso agregaria no que você prega hoje? Com certeza, eu já sairia mais completo, vamos dizer assim, porque o que eu sei hoje foi por conta de podcasts, né? Acho que a maioria aqui bebeu nas mesmas fontes, vamos falar assim, e depois disso eu falei, não é possível, deve ter um outro mundo, eu fui atrás e vejo os meus alunos que passam comigo, que chegam ainda com a cabeça bem tradicional, eu já planto a sementinha,
o quão satisfeitos eles ficam, alguns bem descrentes já com o curso de medicina, e falam, professor, você me fez ver de outro jeito e agora apaixonei pela medicina. E com certeza, a pós-graduação que eu fiz de nutrologia, mesmo sendo na USP, que é bem tradicional, serviu para me embasar, e é o que eu falo com meus alunos. Nutrologia é uma matéria que tinha que ser importante em todas as áreas da medicina, independente do que você faça. E é o que eu tento pregar para os meus alunos. Sou orientador da Liga de Gastro, sou orientador da Liga de Nutrologia. Essa parte nem é remunerada, é só para realmente passar o conhecimento para os meninos, porque não tem, quando ele chega e fala, professor, mas eu ouvi na mídia que é assim, 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 o senhor está falando assado, eu vou, provo, mostro artigos científicos, e eles empolgam, né? Eles começam a ver que tem o porquê das coisas, não é engolir calado, né? Vamos falar assim. Maravilha. MV chegou agora. Boa tarde, MV. Seja muito bem-vinda novamente, a grande sócia fundadora. Boa tarde, André. Boa tarde. Tudo bom aí? Doutor, beleza? Doutor Eurípides, top demais, tudo jóia. Gente, eu tô aqui escutando o doutor Eurípides, eu tô pensando, né? Ainda bem que ele não ouviu falar nada de nutrição na faculdade dele, viu, doutor Eurípides? Boa sorte sua, viu? Que bom, porque senão o senhor ia estar dentro da caixinha assim, ó. Ainda bem, eu estava comentando isso ontem com uma amiga minha que é estudante de medicina, está terminando agora o curso de medicina. Eu falei com ela, é muito mais difícil a gente conseguir convencer um nutricionista do que conseguir convencer um médico. Porque o nutricionista, ele vem daquele ensinamento tradicional que ele é ensinado a pensar daquele jeito dentro da caixa. Qualquer coisa que vem de fora daquele mundo que ele aprendeu na faculdade, ele tende a rejeitar. E ele não abre a mente dele, né? E eu tenho certeza que se for começar a falar de nutrição na faculdade de medicina hoje, eles vão simplesmente replicar os mesmos mitos que ensinam nos cursos de nutrição, eles vão replicar nos cursos de medicina. Então, ainda bem que vocês não aprenderam nada sobre nutrição, porque se for para aprender nesse modelo atual, é melhor que não aprendam, porque a chance que vocês têm depois de descobrir por fora e ver que essa nutrição tradicional está toda errada, está toda, vamos dizer assim, contaminada, né? É muito grande. Então, que bom que vocês não viram nada de nutrição e pode ter sido por isso até que você teve essa oportunidade de conhecer esse outro lado, viu? Que bom. Não, e a maioria dos cursos que eu faço hoje em dia, eu olho do meu lado 80% nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, e eu lá no meio. O meu mestrado, eu estou pensando em trancar agora para poder aprofundar mais, é em reabilitação humana e movimento. Então, eu vi muita coisa ali que a influência do exercício em todas as áreas de atuação aí do corpo humano. Então, não tem nada que o exercício não seja remédio. Você pode jogar qualquer coisa aí no Medline aí que você vai encontrar correlação do exercício com melhora em algum parâmetro de saúde. Impressionante, né? O exercício é incrível. Ele ajuda até na hora que você não está fazendo nada. Até na hora que você está dormindo, o exercício ajuda no sono. Né? Impressionante. Doutor, a gente conversou rapidamente, né? Eu, Vitória, a gente... Vitória, a doutor Eurípides é show de bola, o cara é uma referência na área, então vamos trazer muita das dúvidas, muitos dos mitos que tem sobre saúde nutricional e o que se propaga a partir daí para a gente conversar aqui, tá? E, doutor, eu queria trazer uma dúvida, uma pergunta que é muito comum, eu até falei um pouco antes de iniciar a live contigo aqui, que é sobre cetogênica. Tem uma abordagem carnívora, onde o consumo de fibras e vegetais ou é mínimo ou chega a virtualmente zero, né, sobre a saúde intestinal. Porque hoje o conhecimento tradicional é ir pelo menos uma vez ao banheiro, fazer o número 2 todos os dias. E quem começa a comer menos vegetais, né, uma alimentação mais animal-based, diminui muito a ida ao banheiro para 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Então, fala um pouco para a gente sobre essa relação, né, de fibras, vegetais e ir ao banheiro com saúde. E se precisa realmente ir pelo menos uma vez por dia ao banheiro. É bem pertinente essa pergunta e está encaixando exatamente nas postagens que eu tenho feito nos últimos dias, que eu sou orientador de algumas TCCs de medicina
que eu aproveito para colocar eles para pesquisar em temas que eu tenho interesse em aprofundar e não tenho tempo hábil, né? Eu tenho até os artigos científicos, mas não consigo pegar tudo e destrinchar. E a molecada aqui da medicina estão ficando craques nisso. E estamos fazendo o relato de caso do Medeiros, que vocês conhecem muito bem. Perfeitamente. Sobre dieta carnívora e performance, né, no esporte. E eu sempre exijo das minhas alunas que façam um levantamento bibliográfico, mesmo que seja um relato de caso, para embasar na literatura, e elas fizeram muito bem feito, e eu comecei a postar fragmentos do texto delas mesmo, né? E ontem foi a maior repercussão, porque câncer de cólon está em alta, aí o status quo associa a carne ao câncer de cólon. Então, eu coloquei, você conhece a dieta carnívora? E pus o texto delas. Só não é vendendo a dieta carnívora como a melhor do mundo, está falando da existência dela, do que é feito. Você não imagina a polêmica que aconteceu. Um site que é feito para informar, falar de câncer de cólon, falando de uma dieta dessa, isso é uma desinformação. Ouvi tanta coisa ali. Fui rebatendo elegantemente. Depois eu joguei para os meus seguidores. Eu estava na estrada e depois fui só olhar as respostas, né? Como o pessoal está desinformado dessa parte. Então, assim, a carnívora é o extremo de uma dieta cetogênica, um resuminho básico aí para o pessoal, e que praticamente não se usa planta de forma alguma nessa dieta. E na cabeça das pessoas é uma dieta zero fibras. Não, porque temos fibras musculares, condroitina, já tem estudos mostrando que as bactérias intestinais conseguem fermentar fibras resultantes da musculatura, do tendão, do colágeno. Então, isso é lenda, não existe uma necessidade de fibras mínima nem máxima, isso tem que respeitar muito a individualidade, tem gente que piora muito com fibras, principalmente pacientes com intestino irritável, porque dentre as fibras tem as que são FODMAPs, que pode aumentar a fermentação para aquele paciente. Então, o que eu falo, no geral? Respeitar a individualidade. Aquela pessoa que está ali na minha frente, às vezes ela é constipada, melhora tirando fibras. Às vezes ela tem erro alimentar, ela tem uma dieta muito rica em refinados, aí você faz o teste de fibras, introduz o fibras, essas da farmácia mesmo, que tem um mix de solúvel e insolúvel, e o paciente melhora. Então mostrou para mim que, na verdade, é um erro alimentar, eu vou mandar para o nutricionista. Aí essa questão, eu tenho que fazer cocô todo dia para o meu intestino falar que está saudável? Não. O normal varia muito. Existem os critérios de Roma 4, que a gente aplica para saber constipação. Existe a escala de Bristol. Eu pergunto tudo isso para o paciente, e é o que eu falo para meus alunos. Você vira para o paciente e fala assim para ele: seu intestino funciona bem? O paciente, sim. Pronto. A maioria dos médicos acabou aí a pergunta. Não aprofunda. Se você aprofundar simples, tá bom. Faz cocô todo dia? Faço, doutor. Beleza. Mas como é que é? Umas bolinhas de cabrito todo dia. E tem que fazer uma força danada para fazer cocô. Isso é normal? Tá fazendo cocô todo dia. Mas tem que fazer força e é cabritinho. Na cabeça do paciente é normal. Ninguém nunca falou para ele que não é normal. E, do mesmo jeito, o oposto. Seu intestino funciona? Funciona, doutor. Beleza, parei a pergunta. Vamos aprofundar. Quantas vezes por dia? Umas 3, 4 vezes por dia. Tem vezes que, se eu não correr no banheiro, sai quase na roupa. Ele está em todo dia. É normal sair quase na roupa, estourar de gases? Não. Então, gente, é o que eu ensino na faculdade. Aprofunda essa pergunta para o seu paciente, que isso dá muita informação para tudo que a gente precisa. Tem questionários validados para ver questão de disbiose. Então, o normal é muito variável. Se você tem uma dieta bem limpa e com pouco resíduo
provavelmente vai sobrar pouco para você eliminar. E se você tem uma evacuação 2 vezes por semana, de forma tranquila, eu costumo brincar, você liga a maquininha de churro e desliga, sai, resolvido sua vida, perfeito, esse é o seu novo normal. Agora, aquele paciente que já era todo inflamado, muda a dieta, aí altera, quando vai lá tem que fazer força para fazer cocô. Não, vamos investigar melhor isso aí. Provavelmente não é só a low carb o seu problema. Você tem patologias associadas aí que exacerbou com o consumo de determinado alimento. Então, nem 8, nem 80. O normal pode variar de 1 vez por dia a 2, 3 vezes por semana, desde que seja sem esforço, sem necessidade de fazer muita força, sem produtos ali, como resto de alimento, sangue, sem dor, sem necessidade de digitalização. Sabe o que é isso? O paciente, tem mulher que precisa pôr 2 dedos na vagina para retificar, para o cocô passar. Isso chama obstrução de saída. Se eu não pergunto, você acha que ela vai me falar espontaneamente que faz isso? Então, é uma ciência isso, na verdade. Você saber aprofundar nisso, e é lindo, porque você, às vezes é uma paciente doutor, ninguém nunca me falou isso, eu achava que era normal, e você, com pequenas mudanças, ela já muda o padrão e fala, nossa, eu não sabia que eu podia ficar bem desse jeito. Então, independente de dieta, de tipo de dieta, porque a constipação tem 3 fatores. A dieta responde por 60%, erro alimentar. 20% atonia colônica, um cólon que já perdeu inervação e cansou de empurrar cocô duro. Ele vai, com o tempo, virando um tubo, que cocô novo empurra cocô velho. E o outro é a obstrução de saída. Mulheres que teve muitas gestações, mulheres que tiraram o útero, hipertonia do músculo, tem uma série de fatores que a gente consegue. A maioria dos profissionais de saúde navega na superfície e fica só nesse 60%, que é erro alimentar. Saiu disso, ficam perdidinhos. Por isso que na maioria dos profissionais, você escuta água e fibras, resolve. Resolve 60% dos casos. Sobre a constipação, doutor. Existe essa confusão, porque normalmente quem começa a limpar a alimentação, melhorar a qualidade, naturalmente pode chegar num animal based, onde tem bem pouco vegetal, e aí diminui a frequência para ir no banheiro e acaba dizendo que tem constipação. Para deixar claro aqui, quais são as características gerais de quem tem constipação? Ou alguma característica que possa realmente gerar alguma preocupação a respeito? Então, vamos lá. Muitas vezes, a pessoa pensa que só por ela não estar indo ao banheiro, ela está constipada. Ela não pensou numa outra possibilidade. Daqui a pouco eu vou falar. Mas conta aí, quais são os sintomas de quem está constipado? Conta aí. Pronto, vamos lá. É porque hoje também tem uma cultura, né, que eu também estou dentro dela e também tento sair um pouco disso, de que temos que alimentar nossa microbiota. Eles são comensais, eles comem na mesma mesa que a gente. Aí o que acontece? Tem gente por aí mais preocupada em alimentar as bactérias do que o ser humano que está ali para aquelas bactérias habitarem, né? Então, eles falam que tem pouca fibra, então vai ter pouco prebiótico para essas bactérias. Pelo contrário, tem bactéria ali, você está só modulando, você está reduzindo quantidade, que talvez para aquela pessoa até desinflama ela mais no processo de retroalimentação. Isso aí nem sempre nem sempre mais é mais. Às vezes menos é mais nesse caso. Então, se você mudou sua dieta, fazia cocô todo dia, eu passei para low carb, agora estou indo 2 vezes por semana. Só que nessas 2 vezes por semana, sai tranquilo, não tem restos alimentares ali, você não tem dor ao evacuar, não tem sangue nas fezes. Esse é seu novo normal. Aproveite o seu novo normal. E se tiver dúvida, procure um bom profissional, um bom nutricionista para te orientar. Mas, no geral, não tem nenhum risco, não. Se você estiver evacuando,
pelo menos 2 a 3 vezes por semana de forma tranquila, é o seu novo normal, vamos falar assim. E a pessoa que está realmente constipada, né, ela sente dores, né? Dói, fica aquela sensação de empedramento, de tentar fazer força, né? E não sai. Realmente a pessoa quer fazer o número 2, mas não sai de jeito nenhum. Ela sente muita dor ao evacuar, não é isso? Quando é uma constipação real, né? Isso é um dos sintomas que a gente chama de puxotenesmo. Aquela sensação de evacuação incompleta, que você sai do vaso, parece que não saiu tudo que você queria, aquela sensação de peso na barriga, dores, pode dar dores abdominais também. Ou seja, a gente eu ensino isso muito para meus alunos, pegar os critérios de Roma 4, que lá especifica bem esses sintomas, que você consegue enquadrar certinho para saber se é constipado ou não, até se há um intestino irritável, constipado ou diarreico, porque tem aqueles que intercalam preso com solto, passam um determinado tempo com diarreia, determinado tempo solto, e por aí vai, intercalando dessa forma. Então, não é só tempo, quantas vezes você vai no banheiro, se é 3 vezes por dia ou 3 vezes por semana. É mais o que ocorre junto com isso. Perfeito. E só para deixar claro, tá? Quando a gente tem uma alimentação mais limpa, menos carboidratos, por exemplo, mais alimentos de origem animal, mais proteína, carnes e ovos, por isso que o doutor falou do Alessandro Medeiros fazendo estudo de caso, dieta carnívora. Para quem segue uma carnívora, praticamente não gera bolo fecal, porque nosso corpo absorve praticamente tudo, né, doutor? Então, quando a gente fala em bolo fecal, ele é gerado em linhas gerais de vegetais, que gera muito resíduo. É isso, doutor? Isso, geram as fibras inabsorvíveis, né, que a bactéria aproveita e fermenta. Alguns, essa fermentação é positiva, outros negativo, e se você tem microbiota de obeso, essa bactéria que está fermentando torna você turbo, porque ela pega algo que ia ser eliminado, fermenta, transforma em ácidos graxos e você absorve aquilo ali. Então pode estar até engordando você, essa bactéria em excesso, mesmo que você esteja com a alimentação repleta de fibras. E é bom deixar claro, André, para o pessoal, que, então vou fazer isso de hoje para amanhã. Ninguém consegue pular de uma onívora para uma carnívora direto. É muito difícil. O André, por exemplo, ele passou pela low carb, foi para a cetogênica, ele deve fazer ciclos de carnívora, que eu creio que ele não fica só na carnívora. Então, se você não dá conta de fazer isso sozinho, procure um bom profissional para te acompanhar e para você fazer isso. E pode ser que isso não seja para você. Isso depende do seu genoma também. Por isso que hoje já existem testes de nutrigenômica que ajudam a gente a perceber que tem gente que, se for para uma carnívora, tem alguns polimorfismos em genes relacionados aos lipídios, que essa pessoa realmente pode infartar por causa de uma dieta carnívora. Então, tem que saber se ela é para você, e isso não tem outro jeito, é fazer exame, acompanhar com um bom profissional que vai te dar essas orientações. O Medeiros, ele é uma máquina, ele é feito para isso. Eu estudei já a genética dele, a microbiota dele, o pessoal que mediu a microbiota dele ficou abismado, porque ele fala, vai vir muita bactéria proteolítica inflamatória, pelo contrário, veio abaixo da taxa do dito normal. Então ele veio realmente para quebrar regras aí e mostrar que o que vale é respeitar a individualidade. Quer comentar e me ver alguma coisa? E começar aos poucos, né? Acho que muitas vezes a gente pode começar a tentar uma carnívora, mas nunca pular de cara, igual o Dr. Eurípides disse, a gente vai aos poucos. Quando eu comecei a fazer carnívora também, foi aos poucos, não foi de um dia para o outro, não. Eu fui diminuindo a quantidade de plantas, de uma cetogênica eu passei para uma ketocarnívora, depois eu fui para carnívora, e na hora de sair da carnívora também é a mesma coisa, a gente tem que voltar também, introduzindo os vegetais aos poucos, porque senão pode dar, o famoso dar ruim. Eu estou meio que fazendo uma transição de novo agora para carnívora, o meu corpo pede carne, eu não sei o que é, que eu não consigo, eu tenho uma preguiça enorme de comer plantas, e quando eu vejo, eu estou comendo só carne e ovos, aí quando eu vejo, eu já estou em carnívora de novo.
é muito gostoso, é uma coisa que vem muito natural. E é muito isso que a gente pega também aqui, né, André? Essa coisa do natural, né? De ser uma coisa espontânea, que a gente aprende a escutar o nosso organismo, que a gente aprende a escutar o nosso corpo, o que o nosso corpo realmente quer. Eu hoje, quando eu sinto fome, a minha fome me pede carne. Não tem mais aqueles sonhos de, eu quero doce. Não, eu sinto um bifão maravilhoso, assim. E uma coisa, né, doutora Eurípides, que as pessoas muitas vezes não entendem, é que a gente não é treinado para isso, né? É que o que é o cocô? O cocô é aquilo que a gente comeu e não serviu para nada, né? É o que o nosso corpo não absorveu, o nosso corpo não absorveu, não serviu para nada, vai embora. Então, quando a gente está fazendo pouco cocô, a gente está numa dieta que você não está fazendo muito cocô, significa que a sua dieta está boa. Significa que o que você está comendo está sendo nutritivo de forma que o seu organismo está aproveitando tudo aquilo. Né? E a carne, tem muitos mitos em volta da carne, né? O povo adora falar que a carne apodrece no intestino, aquelas coisas, né? A carne, gente, ela desaparece no nosso intestino. Ela desaparece, porque ela é tão densa nutricionalmente, a carne é puro nutriente. Tudo da carne, praticamente 100% dela é absorvido. Por isso que quem faz dieta carnívora quase não faz cocô. Eu faço cocô uma vez por semana. Porque não tem cocô, não tem constipação. A constipação, tem um vídeo depois do Paul Mason, vocês procuram aí no YouTube, ele é fantástico. Ele fez um estudo com injeção de fibras, né? E ele mostra o seguinte, imagina um intestino constipado, como se fosse uma avenida engarrafada, um engarrafamento. Como você faz para melhorar esse engarrafamento? É tirando carro ou pondo mais carro lá? É tirando carro do engarrafamento. Não faz sentido você comer mais fibras, principalmente quem come fibra, eu estou falando aqui das fibras ruins, tá? Não estou falando aqui das fibras boas. Da salada, dos vegetais. Eu estou falando aqui das fibras ruins, que vêm nos produtos industrializados, processados, a fibra do pão integral, a fibra da aveia, da granola, daquele monte de farinha que o povo come. É dessas fibras que eu estou falando principalmente. Então, quando a pessoa está comendo muita fibra ruim, e ainda por cima toma pouca água, vai dar ruim, vai dar um engarrafamento lá no intestino dela, porque vai comprometer toda a microbiota, vai comprometer a mucosa intestinal, vai comprometer as velocidades, vai tirar a enzima, vai avacalhar o intestino dela todo. E aí, quando a pessoa começa a fazer uma dieta nutricionalmente densa, né, com vegetais ou então só com carne e ovos, é tanta coisa boa que ela está comendo, que tudo aquilo que ela está comendo vai ser absorvido, vai desaparecer dentro dela. A carne, ela desaparece dentro do seu intestino. Ela não vira cocô. Vocês entenderam? O nível de nutrição que é o alimento carne, ele desaparece dentro de você, nada dele é desperdiçado. Diferente de quando a gente come coisas industrializadas, processadas, com base em plantas que nem fizeram parte da evolução humana, né? No caso do trigo, por exemplo, é aquelas fibras lá, celulose. Celulose, a gente não ingere celulose. Quem ingere celulose são os herbívoros, nós não. Então a fibra acaba sobrando no nosso intestino, fermentando, causando gases, e muitas vezes, se for fibra ruim, ainda causa constipação. Falei bobagem aqui, doutor? Falei bobagem? Se eu tiver falado bobagem, você não pode. MV, só uma coisa, tá com ruído no microfone, tá? Quando você fala, pode tirar, então. Microfone. Doutor, por favor, quer comentar? Então, vamos lá. O pessoal confunde algumas coisas que eu acho que tem que ficar bem claro, que é a questão da digestibilidade. A pessoa come carne, não mastiga corretamente, já desce um pedaço grande de carne ali para um estômago que está com prazol, já não ativa pepsinogênio e pepsina, aí aquilo ali desce. Se aquilo ali desce sem acidez, não estimula a colecistoquinina para fazer com que aquilo fique, que caia as enzimas digestivas corretamente, o pH não está correto para fazer a digestão. Então, o que está descendo ali? Algo completamente pouco digerido. Aí sim sobra muito para a bactéria, aí sim aquela carne, entre aspas, apodrece ali, mas ela vai sair nas fezes. Aquele que tem aquelas fezes com cheiro forte, é porque tem muita bactéria proteolítica, o que você não está dando conta de digerir, ela digere para você. Então, aí você mistura isso. Alguém que vai e toma cerveja, come pizza, olha quanta coisa fermentando ali, tá? Aí eles botam a culpa na coitada da carne, não se está comendo direito, se está sentando para se alimentar ao invés de comer correndo. E outra dúvida que o pessoal tem muito, gente, low carb não é uma dieta sem fibras. Se você faz uma low carb correta, você está comendo vegetais que tem fibras ali,
que tem carboidratos fibrosos ali, que vai diminuir a absorção até dos carboidratos refinados, que porventura você coma em pequena quantidade, ele segura mais dentro das fibras. Então, é uma dieta muito boa para o seu intestino também. Aí eles ficam querendo, doutor, qual a melhor dieta? A melhor é aquela que foi feita para você, que seus genes estão adaptados. Então, o mais próximo do natural possível. Dentro da comida de verdade, eu posso oscilar do veganismo para o carnivorismo. Nós somos onívoros, isso aí não tem conversa, somos onívoros, somos criados ali comendo planta e bicho. E quanto mais próximo disso você ficar, mais saudável você está, que você não está brigando contra a sua evolução. Seus genes evoluíram em cima disso. Perfeito. E existe essa polarização gigantesca. E a gente vem mostrando aqui como uma abordagem baseada em comida de verdade com pouco carboidrato se aproxima muito mais do que é natural para a gente. Comida de verdade. Naturalmente, o total de carboidratos diminui. E só para trazer aqui para enriquecer, colocar uma referência... Cadê? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, tá? Sobre o consumo de fibras. Tem esse estudo, olha que interessante. É uma população pequena, mas mostra como uma evidência, talvez o doutor já conheça, parando ou reduzindo o consumo de fibras, né, reduz constipação e todos os sintomas associados. Né? A gente vê numerosos estudos em relação à dieta, mostrando que o consumo de fibras está associado à saúde. Mas isso acaba implicando no erro grande que parece que quanto mais fibra, melhor. E não é. Esse estudo mostra que para essa população de pessoas, reduzir praticamente fibras a zero melhorou tudo. Né? E é um estudo controlado com seres humanos. Então, eu acredito muito, doutor, tem a questão da individualidade, mas é a famosa curva em J. Nem tanto e para algumas pessoas nem tão pouco. Né? E aí você comer, aplicar e testar por algumas semanas, não é de um dia para o outro, você vai ver como o seu corpo reage melhor, né? Sim, tem. Tanto que eu coloco teste de fibras para quando eu desconfio de erro alimentar. Agora, se tem doença associada, não tem jeito. A gente tem algumas coisas aí que a gente precisa associar, né? A alimentos funcionais, nutracêuticos, óleos essenciais eu uso para os meus pacientes. Então, a medicina tradicional não pode ser inimiga da alternativa. Tem que andar de mãos dadas aí, que uma ajuda muito a outra. E é isso. A questão de fibras virou uma lenda. Porque a indústria alimentícia vende fibras, então ela quer que você come bastante fibra. Né? Doutor, tem uma pergunta aqui, cadê? Desparasitação, quando fazer? Essa é uma pergunta que eu respondo bastante. Tá? Desparasitação. Se você mora numa área urbana, tem acesso à água encanada, água tratada, se você não viaja muito para locais que tem pouca saneamento básico, se você lava bem as frutas, verduras, não é tão fácil pegar os parasitas assim. Então, eu, como médico tradicional que já fui, uma vez por ano, faz a desparasitação normal com a medicação. Né? Quem gosta de coisas mais naturais, tem protocolos naturais, como da Uda Clark, que também dá para fazer, tem a ver até com o ciclo da Lua, tem uma época específica para fazer. Mas, no geral, até um pouco desses parasitas, vamos pôr aí, arqueias, que não são bactérias, é outro classificação, alguns protozoários, alguns fungos, sim, também, e alguns parasitazinhos, eles são importantes para o nosso sistema imunológico também. Não precisa ficar 100% livre deles, até porque não tem jeito, só se você vivesse numa bolha. Né? Então, uma vez por ano, se assintomático, agora se tiver sintoma, eu vou procurar qual que é o bichinho que está causando e vou atacar especificamente aquele bichinho. Ótimo. Tem uma pergunta da Tânia. Qual a relação da alimentação com câncer de intestino? Podemos prevenir mesmo tendo casos na família? Com certeza, Tânia. O que os estudos falam
Até esses estudos que tem o viés querendo falar mal da carne, se você aprofundar neles, você vai entender que o problema está na dieta ocidental, que é uma dieta rica em carboidratos refinados misturado com óleo, com péssimos óleos, óleo de soja, canola, óleos prensados, não prensados, óleos químicos, né? E tá aí a receita pronta para o câncer de intestino. Então, você pega o viés do paciente bem comportado, aí no grupo de cá tá os veganos, que por natureza já se cuidam muito mais, são pessoas que já entendem, já fazem exercício, o viés do paciente bem comportado. E no mesmo grupo de cá você põe aquele cara que come hambúrguer com batata frita, pizza, e o outro que é carnívoro estrito na comida de verdade. Aí você vai demonizar a coisa errada. Tá? O dia que sair um estudo que diferenciar essas três vertentes, o pessoal vai ver que, em alguns casos, já tiveram alguns estudos menores, né, que mostrou até uma proteção para quem come carne, e não comida processada e nem carne processada. Eu não estou falando de presunto, eu não estou falando de salame, não estou falando de bacon. Mas até um estudo com ratos, né, vamos deixar bem claro, mostrou que o bacon protegeu o grupo de ratos que comia bacon. Mas não vou entrar nesse detalhe. Não, isso sem contar a epidemiologia, né? Que o povo adora uma epidemiologia nutricional para poder botar a culpa na gordura saturada, né? O povo responde questionário, fica 6 meses respondendo questionário, aí a pessoa come de tudo, obviamente que no meio desse tudo aí tem uma carne lá no meio, mas a associação, incrivelmente, sempre vem com a carne e com a gordura saturada. Impressionante. Ninguém associa pão, né? Ninguém associa cachorro-quente, hambúrguer, gordura vegetal hidrogenada. Tá lá no meio também, mas por que eles sempre pescam lá a carne para botar a culpa nela? Engraçado, né? Não, exato. Então, assim, só para essa pacientinha ficar tranquila. Se você tem parente de primeiro grau, você tem um risco um pouco aumentado sim para o câncer de cólon. Então, além de medidas, porque o que eu vou falar aqui é rastreio, prevenção que você faz antes de fazer o rastreio. É hábitos de vida, alimentação saudável, um bom sono reparador e atividade física. Esses são os remédios para você que quer evitar entrar na estatística igual ao seu parente, tá? Mas, se você já passou de 45 anos e nunca fez uma colonoscopia, e tem um parente de primeiro grau que teve câncer, faça o rastreio, faça uma primeira colonoscopia ali. E se ela vier normal, 5 a 10 anos para repetir novamente. Você entra novamente dentro da faixa da população normal. Mas, se você, vamos supor que seu pai teve câncer de cólon com 40 anos de idade, pega todos os parentes de primeiro grau do seu pai, os irmãos dele, os filhos, e todo mundo, você pega esses 40, tira 10. Todo mundo, mesmo assintomático, a partir dos 30 anos de idade, faça uma primeira colonoscopia. Então, é bom deixar clara a diferença de rastreio para prevenção. Rastreio, eu estou em busca de diagnóstico precoce. Prevenção é tudo que eu faço antes de precisar do rastreio. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui e aproveitar. O doutor foi muito gentil aí em falar dessa forma sobre o consumo da carne. Cara, os maiores estudos já publicados sobre o consumo da carne e câncer, eu não falo só os maiores estudos em relação a número de sujeitos estudados, mas em nível hierárquico. Olha só para deixar a referência aqui, tá? Mostram que não há absolutamente nenhuma associação. Esse aqui, inclusive, foi do ano passado. Inclusive, esse estudo aqui é uma grande revisão que analisou hábitos alimentares de povos de 175 populações, né? Quem come mais carne vive mais, tem maior expectativa de vida. Então, para quem estiver aqui, vai tirando print, tá? Mais um estudo, revisão sistemática e meta-análise, mostrando exatamente isso. Outra revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Outra revisão sistemática e meta-análise. São 6 aqui, tá? Outra revisão sistemática. E mais outra aqui. Mostra que o consumo da carne, não é a carne processada de fast food, mas a carne normal, está associada à saúde. Não há nenhuma relação causal de carne e câncer. E AVC, infarto, nada. Zero, né? Então, tem muito do viés que o doutor Eurípides falou, né? O vegano, por si só, ele já procura buscar viver melhor, né? Se exercitar, comer mais limpo, em linhas gerais.
Então, esses estudos que mostram uma pequena associação é de quem come fast food, hambúrguer, batata frita, sorvete, né? E aí dizem que a carne é que causa câncer. Pelo amor de Deus, né, doutor? Então, e os vegetais... Você já viu quantos pacientes aí com câncer de colo sendo carnívoros, estritos? Desde a infância? Quantos? Me conta. É igual o tal do carne causar diabetes. Lá por exemplo, carne causar problema renal. Lá na hemodiálise tem quantas pessoas lá que fazem dieta carnívora? Me conta. É bem isso. Vamos dizer assim, os vegetais já têm muitos defensores, gente. Eles não precisam de ninguém estar aqui falando que são bons. São bons. É saudável você consumir folhas, é saudável você consumir a cor no seu prato. Mas a carne, coitada, ela apanha tanto que a gente precisa vir aqui defender ela sim. Então, dentro do espectro de comida de verdade, do alface ao bife, quem precisa de defesa é o bife. O alface já está muito bem defendida. Eu já vi, doutor, inclusive, em conteúdos informando que os romanos davam alface em excesso para aqueles homens que eram muito viris, para perder a força, perder a potência, para brochar. Então, do ponto de vista histórico, parece que o alface não está muito associado à energia e saúde, não, viu, doutor? Só para a gente continuar aqui, teve um comentário interessante da Cláudia. A pessoa evita carne, entra no pão integral, glúten e tudo. E aí eu queria trazer uma outra questão. A gente ouve, além de fibras, que fibras são saudáveis, tá? Não é pré-requisito para a saúde, mas pessoas, em linhas gerais, que têm saúde costumam comer fibras. Mas a gente ouve, doutor, grãos integrais são pré-requisito para a saúde. E a gente, quando vai mais a fundo na ciência, a gente vê uma forte relação, né, de, por exemplo, cereais, aveia, trigo, centeio, pode, talvez, começar a diminuir a saúde intestinal. Né? Eu não sei qual a sua percepção sobre isso, mas qual a relação de trigo e aveia e glúten, por exemplo, com a saúde intestinal? Então, se for por questão de saúde intestinal, o paciente já sintomático, ele tem que tirar o glúten da alimentação dele. Isso aí não é negociável. É um paciente que já tem intestino irritável. É um paciente que todos nós já temos um certo grau de intolerância ao glúten não celíaco. Isso aí eu posso te garantir que qualquer um aí que tirar por um tempo o glúten vai sentir melhoras na saúde. E não só isso, tá? A questão da digestibilidade que eu falei lá atrás. A pessoa não mastiga, a pessoa não quebra o macro em micro. E ficam algumas moléculas de proteína que simulam moléculas de proteínas próprias nossas. E o nosso sistema de defesa começa a atacar aquilo ali e, por mimetismo molecular, acaba atacando a distância. Então, a questão do glúten associado ao Hashimoto, por exemplo, já está documentado já. Isso não é mais só teoria. O pessoal está agora vendo a totalidade do mecanismo, está estudando isso mais a fundo. Então, cai-se por terra a questão dos integrais para a saúde, para todo mundo. Aí entra novamente a questão da individualidade. Tá? É óbvio, uma pessoa que é saudável, se alimenta bem, senta para comer, mastiga corretamente, vai quebrar o macro em bem micro, vai ter um efeito menor ali para ele. Agora, alguém que já está muito inflamado, come correndo, joga aquilo ali para dentro, vai só piorando o problema. Então, integral ou não integral, tá? Nem 8 nem 80. O excesso vai fazer mal de qualquer forma. E se você já tem predisposição a ter problemas na questão de imunidade, aí entra também o leite, viu, André? O leite de vaca, sim, nesse caso. As moléculas que tem ali, a caseína, a beta-lactomorfina, a própria lactose, as pessoas ficam só na lactose, esquece o restante, tá? Então eu falo, quanto mais curado for o queijo, melhor nesse caso. Para quem tem muita intolerância, nem esses são bons. Então, quem está ali na minha frente, para quem que eu estou falando isso? Eu preciso botar tudo isso na balança para ajudar esse paciente a tomar as melhores decisões. E
eu costumo falar, quando você peca sem saber que está pecando, é uma coisa. A partir do momento que já te ensinaram, te explicaram, tem outro peso esse erro alimentar aí, vamos falar assim. Quer comentar algo, MV? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam da lactose, né? Pessoal, eu tenho intolerância à lactose. Muitas vezes a pessoa está produzindo a lactase, né? A pessoa está produzindo a enzima. Só que muitas vezes o intestino dela já está tão permeável, né, doutor? Ela já perdeu tanto ali mucosa, já perdeu vilosidade, que já não tem mais aonde a enzima ficar grudada ali, né? Na parede intestinal. Na verdade, a pessoa não tem intolerância à lactose, ela tem uma permeabilidade intestinal causada pelos maus hábitos alimentares. Principalmente nós sabemos, né, o que vem aí, produto industrializado, refinado, à base de farinha de trigo, glúten, gliadina, antinutrientes, saponina, fitatos, oxalatos, que vão carregando, né, aquela mucosa intestinal e vai levando as enzimas embora. Você vê muito isso, doutor, na sua prática? Sim, com certeza. E tem uma nova revolução que está para estourar aí, vamos falar, que acima das vilosidades existem glicoproteínas que formam glicocálix, que é ali que as enzimas ficam grudadinhas esperando o alimento passar para ela grudar. Essa pessoa inflamada já não tem glicocálix há muito tempo. E sem contar... Sem mais nada. Já tá com os enterócitos tudo aberto, já a bactéria LPS entrando para dentro. Tá louco, aquilo ali tá uma peneira. Glicocálix é o primeiro que roda. Isso, que já estão provando que a falta desse glicocálix ali, porque os órgãos conversam entre si, está associada à aterosclerose, que também nas artérias tem o glicocálix da artéria também, que produz uma energia elétrica para que o sangue passe ali sem grudar. Aí, se você lesar aquele glicocálix, é o começo da aterosclerose. Então, vocês vão ouvir muito falar de glicocálix agora. É a nova vedete aí dos estudos que, nas pós que eu tenho feito aí, nos estudos que eu tenho feito, o pessoal tem falado bastante. Doutor, do ponto de vista da alimentação, quais são os maiores inimigos do intestino? Vamos lá. Maiores inimigos do intestino. Falta de atividade física, que inclui o sedentarismo, né, que é uma curva em U invertida. 0 é péssimo, demais o intestino também não gosta, então vai de cada um, vai da sua performance. Sono, se você não dorme bem, você não tem higiene do sono, não tem rotina para dormir, que é quando você dorme, é igual o metrô, é a hora que seu intestino está se reptilizando, está organizando o glicocálix, está limpando as coisas, jogando tudo para o lado do colo esquerdo para você acordar, você jogar aquilo ali para fora. Então, se você não tem um bom sono, já também está prejudicando sua saúde intestinal. E dentro da alimentação, comer com pressa, né, não ter o seu ritual para se alimentar, hoje o mindful está muito em voga falando isso, a pouca mastigação, saúde bucal péssima, que a maioria vai deixando para lá, não, enquanto o dente está funcionando, se quebrar um dente, eu vou no dentista, e não é assim. A gente tem que ter uma saúde oral para refletir nessa saúde intestinal, e se for para falar em alimentos, aí eu falo o que eu falo para os meus pacientes, que aqui no ambulatório a gente atende muita gente humilde, eu tenho que falar o português mesmo. Frise 90% do tempo da sua alimentação em açougue e feira. Supermercado, você lê o rótulo, tem mais de 5 nomes ali, inclusive nomes impronunciáveis que você nunca ouviu falar. Foge daquilo ali. E padaria 0. Se você fizer isso, dificilmente você não consegue ficar saudável. E se você tiver que elencar alimentos ou substâncias alimentícias que são comuns hoje na nossa cultura brasileira, que fazem parte do dia a dia do brasileiro em geral, quais são os maiores inimigos? Farinhas refinadas, açúcar refinado, com certeza, e derivados lácteos industrializados.
São os três que eu elencaria, assim, de mais trash food, vamos falar assim. MV, então, quanto mais a gente se aproxima do que é natural, mais fácil vai cuidar da saúde. A questão é, nem todo mundo está disposto a fazer o que é preciso. Todo mundo quer ter uma boa saúde, né? Mas se esforçar para melhorar o hábito alimentar, não é comer pouco, passar fome, é apenas fazer uma melhor seleção. E não fazer melhor seleção quer dizer gastar mais, às vezes é gastar menos, né? Porque você vai gastar menos com remédio, com outros tratamentos. Mas muitas vezes o indivíduo não quer se esforçar para melhorar os hábitos. A gente vê isso comumente, né, MV? Exatamente, é o que a gente mais vê. A pessoa sempre quer a pílula mágica, né? A pessoa, quando vê, não, eu tenho que mudar? Como que é? Não tem como um remédio que você me dá. Se eu tirar pão e açúcar, vou comer o quê? Vou comer o quê? Outro dia eu tava num supermercado basiquinho aqui de Belo Horizonte. Eu falei, gente, na hora que eu parei que eu olhei, eu falei, olha a quantidade de comida boa que tem nesse lugar. Óbvio que tem o outro lado do supermercado, né? Com feriado lá. Mas eu tava na seção de cores. Coisa mais linda, e eu não tinha nem chegado no açougue ainda, eu tava só no sacolão. Eu falei, olha aqui, gente, tudo que a humanidade hoje pode comer, que não é farinha, e o povo fica aqui batendo cabeça, o que eu vou comer se eu tirar a farinha da minha vida? Olha aqui, ó, açougue, sacolão, coisa demais, gente. Tudo que é bicho e planta você pode comer. Tudo. Eu fico pensando, como que a humanidade sobreviveu milhares e milhares de anos? Tem farinha de trigo? Tinha farinha de trigo? Tinha açúcar? Será que as pessoas... Eu brinco muito disso, né? Quer dizer, então, que a gente não tinha alegria, felicidade, prazer? O ser humano só passou a ter alegria, felicidade e prazer depois que a indústria começou a produzir comida? Porque, né, o povo hoje associa prazer com comida. Então, antes de existir produto industrializado, então, a comida não dava prazer, não? Será que comer um frango maravilhoso, aquela carne suculenta, assim... Será que o prazer está na fruta, na farinha? Ajuda aí. Doutor, o que são, para que servem e como consumir prebióticos e probióticos? Vamos lá. Prebióticos eu prescrevo bastante, porque na verdade está na comida de verdade. Quando você come alimentos fibrosos, você já está colocando prebióticos aí para dentro. Então, isso é, no português correto, comida para boas bactérias. Ele dá uma selecionadinha aí nos filos, né, mais saudáveis, aqueles que produzem ácidos graxos de cadeia curta, que é o que alimenta o enterócito, vamos falar assim. E os probióticos são produtos industrializados que possui uma quantidade de cepas bacterianas que tem comprovação de estudos de melhorias para a saúde de quem está consumindo e que chega viável em seu intestino. Então, isso é o que está definido lá nos guidelines. Porém, existem alimentos fermentados, como o kefir, o kombucha, o chucrute, que também oferecem probióticos, bactérias vivas e viáveis, que vão chegar ao seu intestino e causar o mesmo efeito. E indico muito prebiótico, no geral. Probiótico é muito difícil você me ver prescrever. Para um caso ou outro eu prescrevo sim, mas no geral eu foco na questão da comida de verdade. Perfeito. Trazendo mais para a questão agora da atividade física, doutor. Lá no Atletas Low Carb, nos convidados que passam aqui, a gente percebe que a grande maioria que decide parar de ter a dificuldade de desconforto alimentar e começa a otimizar a eficiência metabólica, a gente percebe que uma das características gerais é não se dar bem com gel de carboidrato. E o gel de carboidrato, ele é composto de vários tipos de carboidrato, de frutose, de glicose, de maltodextrina e por aí vai. Mas a maior parte da composição é frutose, pelo baixo custo, enfim. E aí a gente vê, em linhas gerais, como posso falar, do ponto de vista genético, a maior parte dos atletas que a gente conhece não se dá bem com gel. Durante a atividade física, consome gel, aí gases, cólica, desconforto, até diarreia é comum acontecer em maratonas. Do ponto de vista do intestino, qual o papel dessa concentração de substâncias muito açucaradas, em especial a frutose, pode ter lá com essa relação
da saúde intestinal? Então, o atleta, per si, quando ele está lá no auge da performance dele, ele está em leaky gut, o intestino dele está permeável. Aí você vai e joga um carboidrato refinado, que é refinado. Aquilo ali já sobrecarrega o processo absortivo. O atleta pode ter o que a gente chama de dumping, o mal-estar ali, por uma questão de uma absorção muito rápida, e pode gerar mal-estar geral, pode distender o paciente, pode dar até hipovolemia, né? Aqueles que quebram, vamos falar assim, se não está adaptado. Tanto que tem alguns atletas que treinam em algum momento da semana de estômago cheio para simular esse problema, para minimizar a repercussão em sua performance, né? Nós sabemos que muitas atividades de atleta não são compatíveis com vida saudável. A gente sabe disso. Tem vários, né? O atleta tem que escolher ou ser saudável ou performar. E, com certeza, saturando esse intestino, sobra muito, as bactérias vão fermentar, pode causar uma diarreia osmótica, pode causar aumento da fermentação, extensão abdominal, mal-estar. Então, isso tem atletas que se adaptam bem, né? Isso é claro que tem treino para isso também. Existe nutrólogos que acompanham para ver o limiar desse paciente ali, desse atleta, para ajudar ele, né, pelo menos no dia da prova, nós não vamos estourar esse limiar e por aí vai. Mais uma vez, individualidade, né? Então, se você puder performar sem esses géisinhos aí, é melhor que o faça. Inclusive, nosso Medeiros, ele performa, porque ele já é certo adaptado, óbvio, né? Que não é da noite para o dia, ele performa durante a prova com caldo de osso. Ele vai repondo, bebendo caldo de osso durante a prova. É interessante. Lá no Atlético Carb tem vários atletas assim também que vão durante 10, 12 horas, inclusive sem nada, performando bem. E a gente vê que é puramente adaptação, né? Mas eu vou além, tá, doutor? Não vou nem falar em performance. Eu tive a oportunidade de correr o Desafio Cidade Maravilhosa em 2019, inclusive com a Maria Vitória aqui. E lá na meia maratona no sábado, doutor, a gente viu diversos para correr a meia maratona. Atletas, eu chamo atleta, mas é praticante de atividade física que com sobrepeso, mas que na cinta da hidratação tinha 4, 6 géis para correr 21. Né? Então, não é só, eu falo de performance. Um indivíduo que tem sobrepeso, ele tem dezenas de milhares de calorias ali, ele tem muita energia. Né? Ele não precisa forçar o consumo de açúcar, em linhas gerais, para ter a performance. Eu falo performance, justamente ele conseguir ter o desempenho de completar a prova. E aí, muitas vezes, é a má orientação, a crença que ele desenvolve de que precisa consumir açúcar, e boa parte deles não se dá bem, vai ter algum desconforto durante a prova. E aí, essa pergunta é justamente para trazer esse nível de consciência. Ora, talvez não seja necessário, porque não é performance, não é competição, é apenas saúde, né? Exato, e não tem muita literatura disso, André, porque o que acaba acontecendo? Uma cetoadaptação pode demorar de 3 semanas a 3 meses para o atleta voltar a performar agora com corpos cetônicos, vamos falar assim. Sim, sim. A maioria não tem paciência de esperar, aí, óbvio, né, a gripe low carb, que é a cetoadaptação, aquela coisa toda, ele interrompe ali no meio, aí o status quo fala que não existe performar sem carboidrato. Exato. Sendo que, na verdade, ainda não tem um grande estudo para mostrar isso. E a TCC das minhas alunas é para colocar a pulguinha atrás da orelha aí e mostrar que não é bem assim, que existe o outro lado. Perfeito. E lá com o MV, só para deixar registrado aqui também, eu corri a meia maratona no sábado com Maria Vitória, a gente correu 21 quilômetros em jejum, sem tomar nenhum gelzinho, a gente completou bem, foi 1h40, foi isso, MV? 1h40 e pouco, eu não lembro o tempo. E no domingo ainda corri a maratona também, sem tomar nenhum gel, e a gente conseguiu fazer sub 3 horas lá. E a gente vem vendo isso na realidade, né? Inúmeros atletas tendo boa performance sem viver do esporte, melhorando o condicionamento físico e sem precisar de gel de carboidrato, exatamente como o doutor falou, otimizando a eficiência metabólica, deixando as dependências de carboidrato, passando por um período na cetogênica. Quer comentar algo, MV? Oi, André. Quer comentar algo?
Não, eu tô amando papos seus aqui, tô gostando de ver. Doutor Eurípides é top. Doutor Eurípides é muito top. Doutor, a gente já viu alguns estudos mostrando a questão da obesidade tem uma forte relação com a inflamação intestinal, inflamação no intestino. E tem obesos têm inflamação no intestino. Como a gente pode, em linhas gerais, começar a reverter isso? Para começar a reverter... Porque tudo começa no intestino, né? O intestino é chamado do segundo cérebro, e isso é muito subestimado muitas vezes, porque a partir dali, muitas doenças metabólicas, doenças crônicas, são silenciosas, e muitas vezes ela pode começar a ter uma remissão pela saúde intestinal, diminuindo a inflamação ali. Então, qual o ponto de partida que a gente pode ter para começar a restaurar a saúde intestinal? Então, isso é o que eu tenho feito nos últimos 2 anos, que se chama modulação intestinal, que de efeito colateral, entre aspas, a pessoa 3, 4 meses depois percebe que está emagrecendo. E óbvio que agora, mexendo com a parte hormonal, eu associo a questão hormonal para ajudar no emagrecimento também. Porém, se você não fizer o dever de casa, que é o básico, né, que é voltar para a comida de verdade, primeiro, não passar fome. Se você deixar a pessoa passando fome, ela desiste, ela larga. E na low carb, eu consigo fazer com que a pessoa não passe fome. Uma boa nutricionista que saiba montar uma dieta. Óbvio que tem que ter a questão da nutrição comportamental, que eu tenho que entender como é que é o dia a dia daquela pessoa. Não é tirar uma dieta da gaveta que eu uso para todo mundo. Então, eu tenho nutricionistas do meu lado que faz essa parte de nutrição comportamental. O bom não pode ser inimigo do ótimo, então a gente tem que tentar ficar o mais próximo do bom possível. Tá? É óbvio que depende mais do paciente do que da gente. Isso é bom, porque a partir do momento que você percebe isso e conversa isso com o paciente, você tira o peso de cima de você. Eu sou 10%, o paciente tem que fazer os 90%, senão ele vai jogar dinheiro fora, vai ficar pulando de galho em galho, vai procurar outros colegas, vai atrás das pílulas mágicas perigosas, que são as diversas medicações que tem por aí. Um amigo, o doutor Ícaro, ele costuma chamar, vai algum doutor caveirinha por aí, que a pessoa emagrece, mas a massa magra vai embora junto, a saúde vai embora junto, e parou aquilo ali, sua assinatura de microbiota, desde lá da sua infância, ela retoma, se você voltar à dieta que você tinha, e você engorda o dobro, as bactérias turbo, tá ali só esperando para tirar mais energia. Então, informação. A partir do momento que meu paciente é bem informado, eu acompanho o paciente, parte do básico. O básico é melhorar o sono, não tem conversa, atividade física, eu não faço 0, doutor. Eu falo, então, infelizmente, você não vai conseguir ativar o seu metabolismo ao ponto de a gente tentar se adaptar para que você consiga o emagrecimento. Como é que eu vou usar a minha gordura se eu não seto-adapto? Se eu não seto-adaptar, eu vou usar a gordura que está entrando ou a pouca gordura que está entrando. Até se você for fazer uma cetogênica e a pessoa caprichar naqueles café bulletproof, tudo, você vai usar aquela gordura e não vai usar a sua. Aí você vai falar, doutor, eu não estou emagrecendo. Essa cetogênica é uma piada, é mentira. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Fazer com bons profissionais, estuda mesmo, o mercado está repleto de gente boa por aí, pesquisa sobre a pessoa, e se você é capaz de fazer sozinho, faça, mas se você está passando fome, já tem alguma coisa errada. Tem como a gente fazer. Usa medicação também? Sim, às vezes no começo, para alguém que está muito tempo inflamado, alguém que é muito ansioso, que tem aquele comer mais compulsivo, tem as ferramentas, por que não usar? Eu consigo usar. Mas o problema é que você usa por um tempo, some do médico, efeito rebote, e depois fala que a culpa é do remédio, a culpa é do médico, a culpa é da nutricionista. Então, dever de casa básico. Atividade física e melhorar a alimentação. Senão não adianta, não tem receita mágica que te faça emagrecer de forma duradoura. Você tem que evitar dieta
e frisar realinhamento metabólico e reeducação alimentar. Show de bola. Doutor Eurípedes, mais uma aula. Feedback incrível. Obrigado, doutor. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sempre, né, disposto a colaborar aqui. E a segunda, em breve, a gente voltará aqui. MV, show de bola, né? Show de bola demais. As pessoas têm que se conscientizar que a maior parte das doenças entram pelo intestino, né? As pessoas não fazem ideia. O intestino, tanto é que o nosso sistema imunológico, a maior parte dele fica em volta do intestino, para proteger justamente a maior porta de entrada que a gente tem de doenças, que é ali, né? E outra coisa que é engraçada também, que a gente nem falou hoje, né, doutor? Mas é a questão da quantidade de doenças autoimunes que estão aumentando. Né? O povo acha que a doença autoimune é genética. É genética? Como é que está aumentando? Sei lá quantos 1000% em poucos anos, né? Aí quando vai ver, tem a ver com permeabilidade intestinal, com má alimentação, tudo ligado. Então dá para fazer mais uma live só sobre isso, né? Pensa, doença de Crohn, essas... Muita coisa demais. Gota, lúpus, artrite reumatoide. Gota, nossa senhora. Já temos Já temos mais um motivo agora para a volta do doutor. Mais um aí, ó. Muito obrigada, doutor. Top demais. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço vocês. Estou sempre à disposição. Rapaziada, obrigado. Show de bola. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima. Bom.